Bem, boa noite a todos. O assunto de hoje é um assunto que foi pedido, foi solicitado já para algumas pessoas, algumas vezes, certificações. A gente vai ter que partir esse assunto em mais de uma live, pelo menos 2 lives, porque é um assunto bem extenso e tem alguns detalhes de certificações, principalmente a Microsoft. A gente vai começar conversando pela da Microsoft e ela é cheia de minúcias, então, e também os dados também, no próprio site da Microsoft, eles são meio complicadinhos. Então eu acho que a gente vai ter que partir realmente. Hoje a gente vai conversar basicamente Microsoft, vamos conversar sobre Amazon AWS, até porque a gente vai falar um pouco do Azure na Microsoft. Vamos conversar sobre PMI e vamos conversar sobre ágeis. Então tá, amigos, vamos lá. Vamos começar a live, porque ela tem bastante assunto para a gente conversar. Beleza. Então vamos lá. Vamos começar aqui pelas Microsoft, tá? As certificações Microsoft. As certificações Microsoft elas são bastante amplas. Elas tocam todos os produtos Microsoft. Então vamos lá. Microsoft Office Specialist. Hoje essas são as certificações que a Microsoft ela disponibiliza para o mercado. Então, a Microsoft Office Specialist, que é o MOSH, Microsoft Technology Associate, que é a MTA, a MCSA, que é a Microsoft Certified Solutions Associate, a MCSE, a Microsoft Certified Solutions Expert, e MCSD, que é a Microsoft Certified Solutions Developer. Então a gente vai conversar agora mais ou menos sobre cada uma delas. Na verdade, vou adiantando aqui que a MOSH, Microsoft Office Specialist, é uma certificação que não tem muita procura no mercado, é mais voltada para aquela pessoa que trabalha realmente com Office no dia a dia, e a partir daí ela se especializa e faz uma certificação. Então é mais para que você cresça o seu currículo, mas é muito mais voltado para pessoas que trabalham não na área de TI, mas trabalham utilizando o Microsoft Office de uma forma um pouco mais aprofundada. É mais para provar que que o profissional tem o conhecimento, mas você não vai ver alguém colocando uma vaga pedindo uma certificação MOS. MTA, Microsoft Technology Associate, é uma certificação inicial. É uma certificação que você faz um treinamento e você consegue a certificação aliada ao treinamento que foi dado daquela tecnologia. Mas ela é fundamento, não é necessário que você tenha uma MTA para você fazer uma MCSA ou uma MCSD. Mas você pode fazer uma MCSA sem ter feito nenhuma MTA. A MCSA, que é o Certified Solutions Associate, é um nível mais elevado de certificação, onde o profissional faz algumas provas e aí ele consegue essa certificação. E ela é pré-requisito para que você faça um MCSE. Então, na realidade, para você ser um Solution Expert, você tem que ter feito ou um MCSA ou um MCSD. Então, essas são as certificações da Microsoft. Agora vamos ver o detalhamento disso. A Microsoft ela divide em áreas de conhecimento. Então, ela divide em mobilidade, ela divide em nuvem, produtividade, dados, app builder, ou seja, desenvolvedor de aplicações, e negócios. Então, em mobilidade, ela trabalha aqui, está difícil para ler, mas ela trabalha com, por exemplo, Azure Active Directory, gerenciamento de direitos do Azure, System Center Configuration Manager e Windows System Center. Ou seja, é bastante voltado para você fazer gestão, não gestão de nuvem, mas gestão de segurança. Então, é para que você tenha aqui, por exemplo, é mais ou menos os mesmos conceitos do Active Directory que a gente está acostumado em rede local e em WANs, mas muito tocado para a parte da Azure. Para quem nunca viu Azure é mesmo Azure da Microsoft, que é a plataforma de cloud da Microsoft. Então é a plataforma nuvem da Microsoft, então é Azure. Então essa certificação, ela possibilita que você tenha, para esse nível de conhecimento, para essa área de conhecimento, você pode ter um MTA, você pode ter um MCSA
E, finalmente, o MCSE. Então, lembrando, o MTA você pode fazer independente. Cada curso que você fizer, você já está lá habilitado para ter um MTA. E você não precisa, para fazer um MCSA, ter feito nenhum MTA. Você pode fazer as provas só de MCSA e está tudo perfeito. Já as provas, essa certificação MCSE, você precisa antes ter se conseguido a MCSA. Então, vamos passar agora para a nuvem. Então, outra parte de conhecimento, a outra área de conhecimento é nuvem. Então, quais são as tecnologias chaves? É o Windows Server Virtualization e Microsoft Azure. Então, aqui é você trabalhando com a parte de virtualização, Hyper-V, toda a parte de virtualização da Microsoft e da Azure. Então, também aqui você vai ter o MTA, porque você pode fazer qualquer dos treinamentos, pode fazer o MCSA e o MCSE e segue a mesma lógica que eu falei na imagem anterior. Vamos agora para a produtividade. Produtividade é o ramo do conhecimento que é mais voltado para a parte de Office, Exchange, SharePoint, ou seja, toda a parte de back-office. Então, a parte de back-office e Office, ela está englobada aqui dentro nessa parte de produtividade. Então, aqui a gente vai achar o MOS, que é aquele Office. A parte de Office está aqui também. Por quê? Porque ele tem o Microsoft Office 365. Então, você pode, dentro dessa área de conhecimento, você pode fazer, sim, a parte de MOS. Aí tem o MTA, o MCSA e o MCSE. Ok, vamos para dados. Dados é aquela parte mesmo de analytics, ou seja, é aquela parte que dá cancha para você mexer com BI, ou seja, você vai ter conhecimentos aqui para você estar habilitado a mexer com BI, inclusive com uma parte de Big Data, já que muitos dos cursos voltados para SQL Server são também voltados para Big Data, ou Big Data. Aqui você também tem o MTA, o MCSA e o MCSE. Vamos agora para o Application Builder, ou seja, desenvolvimento de aplicações. Então aqui basicamente são linguagens e frameworks. Então é C#, Mobile Applications, ou seja, a parte de celular, desenvolvimento móvel, Visual Studio, ou seja, o ambiente, o IDE de ambiente de desenvolvimento, .NET, que é a plataforma que surgiu para fazer frente ao Java na época que surgiu, Framework 4.5, que é o .NET Framework 4.5, HTML5 para desenvolvimento mobile, desenvolvimento web, SQLite, porque você tem também que mexer com SQLite quando você está fazendo com mobile, CSS3, que é a parte web, JavaScript e MVC ASP.NET, que faz parte da parte de desenvolvimento web ASP.NET. Então aqui você vai ter o MTA também, vai ter o MCSA e o MCSD, de Developer. Então essa parte aqui já não tem o SE, você tem sim o SD, que é o System Developer, Solution Developer. Né? E aí, finalmente, vamos para negócios. Negócios, a Microsoft tem um ERP que atende pequenas e médias empresas e que chama Microsoft Dynamics 365. Então, aqui é a formação, é a certificação do profissional que implementa esse ERP. Então, aqui o profissional, que é um MCSE, ele vai estar preparado para ver todos os cenários de negócio que são implementados através do Microsoft Dynamics 365. Beleza. Mas como é que é feita a parte de certificação? Quantas provas eu tenho que fazer para me tornar o quê? Aqui vai ser difícil visualizar, porque realmente essa imagem é uma imagem ela é bastante grande, porque aqui mostra todas as possibilidades em termos de prova, mas dá para ter uma noção. Por exemplo, aqui, todo MCP, por exemplo, tudo que você faz de uma certificação na Microsoft, você se torna automaticamente o MCP, que é o Microsoft Certified Professional. Mas não necessariamente o MTA. Você sendo MTA, você é um MCP. Porque o MCP, você fez a certificação, tá ok. Mas, às vezes, é só uma prova que você faz.
Então aqui você faz a prova, aí você automaticamente está como ECP e a partir daí você pode continuar nas demais carreiras. Então você faria uma prova aqui, outra prova aqui, e aí você vai crescendo. Então, por exemplo, aqui você faz as provas, uma prova dessas, mais uma prova dessas, você é um MCSA para Web Application. Aí você faz mais uma prova e você se torna um MSCD, um MCSD. Na verdade, não é só uma, porque tem algumas grades que são mais de umas provas. Isso aí você vai ver, dependendo, tem que ir no site, porque são muitas as combinações possíveis. Então, infelizmente, você vai ter que ir no site e vai ter que olhar, eu quero ser um MCSA de Web Application, por exemplo. Quais são as provas que você tem que fazer? Então, não é só uma prova. Na verdade, são algumas provas que você tem que fazer. Normalmente, são 2 a 3 provas. E a partir daí, você ganha a certificação. E algumas certificações, como a MCSE e a MCSD, você tem que fazer, primeiro passar por um MCSA. Ok. Então, aqui, passando disso, aí vamos ver quanto é que custa isso. Deixa eu ver. Por exemplo, quando você chegar lá no site da Microsoft, você vai ver esse aqui. Esse aqui, por exemplo, é o Excel 2016, Core Data Analysis, Manipulations and Presentation. Ou seja, é um específico do Excel 2016. E ele dá crédito para a certificação apenas MOS. Então ele faz parte, você só vai ser um Microsoft Office Specialist aqui. Então isso aqui você faria para isso. Qual é o custo disso? Os exames Microsoft Office Specialist são oferecidos por fornecedores de terceiros. Inscreva-se para fazer um exame no site da Certport. Então, aqui não vai aparecer, mesmo no site da Microsoft, isso aqui foi tirado do site da Microsoft, não vai aparecer o valor, porque depende do provedor de serviço. Mas, normalmente, esse treinamento, ele custa, essa certificação, essa prova, ela custa em torno de $80. Ok, vamos dar uma olhada agora nesse aqui. Então, aqui é um HTML5 Application Development Fundamentals. Custa $77 americanos, tá? Ele dá, se você fizer essa prova, ela faz parte de que grade? Ela faz parte do MTA. Então, eu quero ser um ASCD. Adianta fazer essa prova? Não, não adianta. Essa aqui adianta se você quer se tornar um MTA para esse assunto, HTML5, os fundamentos do desenvolvimento de aplicações, e custa $77. Ou seja, para cada uma das provas você vai pagar um valor. Então, paga $80 para esses mais simples, $77 para esses também que são um nível um pouco superior, e a partir daí começa os de $100. Então, para cada prova que você for fazer, você vai pagar $100. Então, olha aqui, esse aqui, por exemplo, criação e implementação do Microsoft Exchange Server 2016, ou seja, 2016. Então ele prepara você, ele dá créditos para a certificação MCSE e MCP. Então aqui você se torna, se você fizer essa certificação, essa prova, você pode, já se torna logo um MCP nesse produto. Porque você vai ser certificado para esse produto, criação e implementação. E você está preparado para continuar fazendo provas para a grade do MCSE. Mas, como eu disse, para cada uma dessas carreiras, você tem que vir no site da Microsoft e ver exatamente, porque não são infinitas, porque o número de cursos de provas são finitas. Mas as combinações são muito grandes. Então, há provas que servem para mais de uma certificação. Então, eu recomendo, se você tem algum interesse nessa, você, por favor, dê uma olhada no site. Como é que o mercado vê certificações de Microsoft? Normalmente, se você está contratando pessoas, você prefere um profissional certificado. Você prefere a experiência ou você prefere o profissional certificado? Se você está contratando, o primeiro filtro, normalmente, você pega o profissional que é certificado. Então é melhor o profissional certificado? Não. O profissional certificado, você tem a garantia que ele estudou toda a disciplina, ele conhece porque ele teve que estudar, ele teve que se aprofundar o suficiente para passar em uma prova. Agora, ele pode nunca ter implementado isso na vida. Ele pode simplesmente ter estudado,
ter feito a prova, passou, ganhou o certificado e nunca ter implementado. E pode ser que um outro candidato ele tenha implementado isso a vida inteira e nunca fez uma certificação. Ah, mas aí é complicado. Qual dos dois pesa mais? Pesa mais a experiência. Agora, a experiência muitas vezes ela fica no filtro. Então, se você me perguntar, é melhor fazer uma certificação? Infelizmente, eu teria que dizer que sim. É melhor fazer uma certificação, principalmente na área de infraestrutura. Se for na área de desenvolvimento de sistemas, as certificações elas são interessantes, mas o cara vai fazer uma prova, ele vai fazer uma entrevista e ali ele vai tentar identificar se você já teve experiência na implementação disso. Não que você não vai ter que conversar sobre isso numa entrevista se você for de infra, mas o desenvolvedor, quando está sendo contratado, ali sim você dá mais força para o cara que tem experiência. Porque muitas vezes a certificação ela não dá conhecimento suficiente para que a pessoa encare os problemas do dia a dia de desenvolvimento da mesma forma. Então, você tem que sempre pesar isso. Agora, lógico, se você pode fazer a certificação e o mercado está pedindo isso, e as certificações Microsoft, elas normalmente são certificações que são bastante cobradas do mercado, isso é fácil, é só você colocar no Indeed ou qualquer busca dessa, você coloca qualquer nomezinho desses, MCSA, ou MCSAE, ou MCSD, e você vê que há vagas para isso. Então, fica a dica, dê uma procurada que vocês vão achar exatamente, o mercado está procurando ou não. Beleza, isso foi a Microsoft. Vamos agora conversar um pouco sobre a Amazon, o AWS. Tá, Amazon é um ambiente cloud, o AWS é um ambiente cloud da Amazon. Então, aqui é tanto técnico, tanto parte de infraestrutura, quanto parte de desenvolvedor e também o misto dos dois que chama DevOps. Então aqui as certificações são voltadas para isso. Essa certificação ela é muito procurada? Sim, hoje é muito procurada. Então hoje, quando você procura um profissional e você tem uma operação que está em cloud, você dá preferência, lógico, você vai procurar alguém que tenha alguma experiência, mas você vai dar muita força, sim, para a certificação. Então, quais são as áreas de conhecimento? Então, é arquitetura, é desenvolvimento e operação. Então, esses três são os níveis de conhecimento das certificações da Amazon, da AWS. Então, tá bom. E tem aqui uma especialidade que depois a gente vai ver exatamente o que é. Mas vamos aqui primeiro, vamos aqui para a parte de arquitetura. Então, a arquitetura é o profissional que ele vai se certificar e ele vai ter que provar o conhecimento que ele sabe, eu preciso de uma infraestrutura, eu preciso de servidores, eu preciso de replicação, eu preciso de load balance, e esse profissional é o profissional que vai desenhar qual vai ser a infraestrutura onde o meu negócio vai rodar. Então, ele é um arquiteto. Ele sabe olhar o problema do cliente e ele interpreta isso e traduz na forma de como será a arquitetura, como será implementado isso dentro da AWS. E todas as certificações ela tem um nível inicial que chama Associate, que é essa primeira parte aqui, Associate. E depois ela tem a Professional. Então é um requisito que primeiro você faça uma certificação Associate e depois você faça uma Professional. Então você não pode chegar, eu quero fazer direto a Professional. Não, não pode porque você tem um tempo mínimo, inclusive, de certificação Associate para você poder se candidatar a fazer uma Professional. E você tem que comprovar que você fez uma Associate. Então aqui a arquitetura, você pode fazer um Solutions Architect Associate e pode se tornar um Certified Solution Architect Professional. Já o desenvolvedor é aquele profissional que sabe fazer um deploy no ambiente, ele sabe trabalhar com um container Docker na máquina dele e escalar esse container para dentro da AWS. Ele sabe, por exemplo, utilizar as ferramentas de Continuous Integration, de integração contínua dentro do AWS. Então aqui esse profissional, ele é um profissional que ele conhece a parte de desenvolvimento de linguagem,
e conhece exatamente esse conhecimento associado aos produtos da AWS. Então existe lá no AWS um SDK para Java, um SDK para C Sharp, um SDK para JavaScript, um SDK para Node.js, um SDK para um monte de linguagem, Go. Então esse profissional que é o desenvolvedor, ele tem que saber interagir com esse ambiente de SDKs que estão na AWS. Então esse cara é o cara que sabe fazer o trabalho dele localmente, mas ele também sabe interagir com a AWS. Ele, por exemplo, sabe utilizar o Git e utilizar a plataforma de versionamento da AWS. Então aqui ele estuda esse tipo de conhecimento e ele ganha a certificação em cima do uso das metodologias e da plataforma AWS. Ele começa como um Certified Developer Associate, mas ele se torna depois um DevOps Engineer Professional. O que é DevOps? Rapidinho, para quem nunca ouviu falar o que é DevOps. DevOps é uma filosofia de trabalho que promove a integração entre a área de desenvolvimento e a área de operação. Então, não é por nada não que esse profissional ele primeiro se torna um desenvolvedor, mas logo depois ele se torna um engenheiro DevOps, porque ele vai ter que fazer também essa integração com o pessoal de operação. Então, esse profissional é um profissional que ele conhece a metodologia de desenvolvimento, conhece as metodologias ágeis, mas também conhece todas as ferramentas disponibilizadas pela Amazon para que possa fazer uma integração contínua, uma entrega contínua e um deployment contínuo. Finalmente, vamos para operações. Então, operações, o profissional ele começa como um Certified SysOps Administrator, ou seja, é um administrador de operação de sistemas. Então, aqui, nessa parte Associate, ele começa a entender a operação de tudo que esse arquiteto pensou. Então, o arquiteto ele prepara a solução, ele define a solução e a operação, esse profissional ele vai operar isso. Então, ele vai fazer com que toda essa plataforma ela trabalhe de forma azeitada, que ela trabalhe de forma tranquila. E também ele precisa fazer integração com o pessoal de desenvolvimento, ou seja, a filosofia de DevOps ela tem que ser implementada aqui. É por isso que esse profissional, ele também, no nível professional, ele também se torna um DevOps Engineer. Então vejam que aqui vocês têm os dois perfis, o perfil de desenvolvedor e o perfil de operação, com exatamente a mesma certificação, a mesma visão de como fazer isso se tornar uma realidade. Então, tem um outro nível que é o de Specialty Certification, ou seja, é o especialista. Então, o especialista, você precisa, requires one current associate or professional certification. Então, você tem que ser ou um associate ou um professional para se tornar um especializado. E aqui você tem o Certified Advanced Networking. Esse profissional é o profissional especializado em rede. Então, é especializado em comunicação do seu ambiente, muitas vezes híbrido, que é o ambiente que você tem uma parte do seu data center está trabalhando aqui localmente, no seu escritório, e uma parte do seu data center está em cloud, lá nos ambientes da AWS. Então, esse cara é o cara que trabalha com a parte de networking. Então, ele mexe com load balance, ele mexe com redes e subredes, ele é o cara que sabe em que momento ele tem que chavear de uma região para outra região da AWS. A AWS ela é arquitetada na forma de regiões, e essas regiões em zonas de disponibilidade. E as zonas de disponibilidade têm diversos pontos de contato. Então, o administrador de rede ele sabe exatamente quais as regiões ele pode fazer, estão contratadas, estão no negócio, quais as regiões ele pode fazer tráfego de dados, quais as zonas de disponibilidade que ele tem no caso de uma zona de disponibilidade ficar indisponível. Então, esse profissional é o profissional que sabe mexer com toda essa infraestrutura de rede. Finalmente, nós temos o Certified Big Data, que é o cara que vai mexer realmente com Big Data, ou seja, é o cara que mexe com Big Data,
É o cara que vai saber implementar um Hadoop, por exemplo, na AWS. É um cara que sabe implementar um Spark na AWS. Ele sabe mexer com bancos de dados no SQL. É o profissional que ele demonstra na certificação todo esse conhecimento de ferramentas de machine learning, ferramentas de também BI, mas Big Data, e finalmente ferramentas de bancos de dados não relacionais, bancos de dados não formais, bancos de dados no SQL. Então essas são as certificações que a Amazon disponibiliza. Mas quanto custa para eu me tornar um certificado? Então uma prova para você se tornar um associate custa $150. Um specialty e um professional já são $300. Então esses são os valores que são cobrados pelas entidades certificadoras para que você possa conseguir as certificações da Amazon. E como eu estudo para isso? Você estuda para isso da seguinte forma. A própria Amazon ela disponibiliza ambiente gratuito para você poder fazer todo o seu estudo. Nós mesmos aqui no canal, durante todas as últimas 3 lives, nós temos conversado exatamente sobre esse ambiente e na próxima semana nós vamos voltar a conversar sobre isso. Então, a Amazon, não é porque a Amazon é bacana que ela disponibiliza um ambiente durante um ano de graça, dentro de alguns parâmetros, lógico, para que você possa estudar. É para que você possa, sim, se tornar um profissional capacitado, para que você possa se tornar um profissional certificado e que você possa, cada vez mais, disponibilizar o seu conhecimento para as empresas que procuram, para as empresas que disponibilizam seus negócios, colocam seus negócios dentro da Amazon. Então, para quem estava escutando e que não está acompanhando as minhas lives e que também não sabia disso, existe uma forma de você fazer fazer uma conta, criar uma conta e você ter todas as ferramentas à sua disposição durante um ano, dentro de alguns parâmetros, mas você tem sim possibilidade de fazer tudo isso. Então, é possível que você possa passar por todos esses conhecimentos e depois, no final disso, você pode fazer sim uma prova até porque tem, dentro da própria Amazon, existem provas de teste, provas simuladas, exatamente para que você possa se preparar para isso e sim fazer uma certificação e se tornar um profissional certificado Amazon. Como o mercado está vendo isso? O mercado sim hoje procura profissionais. Vá lá no Indeed e coloque AWS. Veja quantas vagas voltam lá no Indeed de profissionais que precisam ter certificação ou ser um engenheiro AWS ou mesmo que tenham apenas conhecimento de AWS. Então, essa sim hoje é uma das certificações bastante procuradas pelo mercado. Aqui é PMI, Project Management Institute. Aqui é exatamente, a gente está falamos agora de um pouco de infra, porque a gente falou de Azure lá na Microsoft, falamos da Amazon, e agora a gente vai falar um pouco de gestão de projetos. Então, no tocante à gestão de projetos, o PMI, ainda hoje, é uma certificação muito procurada. Ela, há alguns anos, antes da agilidade se tornar uma coisa mais mainstream, ou seja, mais empresas procurassem implementar agilidade, ela era, sim, a certificação para gerenciamento de projeto mais cobiçada e mais procurada pelas empresas. Se você não tivesse PMP, se você não fosse um PMP, era muito pouco provável que você tivesse uma alocação em gerenciamento de projetos. Mas hoje ainda é muito procurada, só que hoje ela se meio que iguala às metodologias ágeis de gestão de projeto. Então vamos conversar um pouquinho sobre as certificações do PMI. Então hoje essas são as certificações do PMI. As duas mais, não diria mais importantes, mas talvez sim sejam as mais importantes, é o PMP e a APM. Então o PMP é a mais importante. É o profissional de gerenciamento de projetos. Em inglês seria Project Management Professional. Então essa sim é a certificação mais procurada pelo mercado no tocante a gerenciamento de projetos. Muitos projetos que não são ligados a software ainda são gerenciados e serão durante muito tempo gerenciados por metodologias mais formais, como por exemplo
a metodologia do PMI. Então, apesar do PMI, ele já há alguns anos, ele vem olhando com os outros olhos, tanto que aqui você vê que aqui embaixo, a última, o ACP é Profissional Certificado em Métodos Ágeis. O PMI há alguns anos já vem olhando, na penúltima renovação do PMBOK, na penúltima versão, existia um capítulo que falava sobre métodos ágeis, e nesse ano foi liberada a nova versão do PMBOK, e ele já vem inclusive com um livrinho, que é um livrinho de práticas ágeis, inclusive feito pela Scrum Alliance. Então, na verdade, é uma parceria. Você podia, na pré-venda, essa aqui foi uma imagem que eu peguei da pré-venda. Então, na pré-venda, você já podia comprar o PMBOK, na sexta edição, já com o Agile Practice Guide. Ou seja, os dois já trabalhando em conjunto. Ou seja, exatamente para que você possa estudar, para você se tornar um ACP, um profissional certificado em métodos ágeis. Mas, voltando aqui, as 3 certificações, porque a métodos ágeis é procurada também, mas em menos escala, mas as 2 que você normalmente vai encontrar são essas. Mas procurando, oferecendo uma posição no mercado, é o PMP. Então, essa sim é a certificação. Essa aqui a gente vai conversar sobre ela. Essas demais eu não vou falar, porque na verdade, são muito específicas. Gerenciamento de portfólio, análise de negócio, ou seja, aqui é para quem levanta os requisitos, gerenciamento de cronograma. Você vê que aqui já são coisas muito específicas, como se fossem realmente profissionais que fossem alocados por fase na gestão de projetos utilizando o PMI. Gerenciamento de programas e, finalmente, métodos ágeis. Então, nós vamos nos ater realmente somente a essas 2 certificações. Então, vamos começar primeiro pela mais simples, que é a APM. Então, é o Técnico Certificado em Gerenciamento de Projetos. O que é essa certificação? Ela é procurada pelo mercado? Não, ela não é procurada pelo mercado. Mas você tem interesse, digamos que você tem interesse em gerenciar projetos, e você tem interesse em se tornar um PMP. Mas você ainda não tem experiência, você tem um conhecimento, você estudou, mas você não tem experiência comprovada, você não tem número de horas comprovadas, e você não tem formação comprovada. Então, na realidade, você tem que estudar para que você possa se tornar um APM. Então, o nível de requisitos é menor do que o PMP. Vocês vão ver. Então, para eu me tornar um APM, o que é que eu preciso? Um diploma de ensino médio equivalente. E aqui tem uma jogadinha, que aqui quando o PMI ele enxerga ensino médio ou equivalente, o equivalente é o tecnólogo. Então, infelizmente, o PMI ele enxerga o tecnólogo como um curso não bacharel, então você precisa ter que comprovar mais coisas do que você teria se você tivesse um curso de bacharel. Então, aqui é diploma de ensino médio ou equivalente, troca esse equivalente como sendo tecnólogo. Então, aqui o tecnólogo ele se encaixa se ele não tiver muita experiência em gerenciamento de projeto. Mas o mínimo de horas de experiência é isso aqui, 1.500 horas. Pô, mas como é que eu comprovo isso? Você comprova, você faz uma declaração e você guarda toda a vida que você for pensar em fazer uma certificação ligada à PMI, você tem que sempre, desde já, você nunca tocou nenhum projeto, vai começar a tocar o primeiro projeto, você já guarda todas as evidências da sua participação nesse projeto. O que você fez, qual foi o seu papel, o que era o projeto, o que tem de documentação que pode ser disponibilizada. E aí você faz um portfólio e guarda. Porque, na verdade, você sempre pode ser alvo de uma auditoria do PMI. Você vai dizer, você vai declarar, quando você for fazer a sua inscrição, você vai declarar que você tem sim experiência, que você tem as horas de formação, que você tem tudo para poder fazer a certificação. Mas, em algum momento, você pode sim ser arguído e que você tenha que apresentar provas disso. Então, sempre quando você for pensar em fazer a sua formação, guarde toda a documentação, porque você pode, de um momento para o outro, ter que comprovar que você tem sim a experiência e as horas que você disse que tinha quando você se candidatou à certificação.
Então o APM é exatamente para isso, é para aquela pessoa que está começando e vai conseguir 1.500 horas. Quando você conseguiu 1.500 horas e fez uma formação de 23 horas de gerenciamento de projeto, você já está apto a tentar fazer essa certificação. Já o PMP, e aqui a gente vai olhar o PMP no nível de bacharel realmente. Então, o que é que precisa para um PMP? Formação de 4 anos, de bacharel ou equivalente. Mínimo de 3 anos de experiência no gerenciamento de projetos. E mínimo de 4.500 horas de liderança e direção de projetos. E 35 horas de formação em gerenciamento de projetos. Então, notem que aqui não é 4.500 horas você tendo sido um participante de projeto. Você tem que ter tido liderança e direção de projeto. Então, você tem que ter sido realmente um gestor. Pode não ser o gestor sênior, pode não ser um gestor de PMO. O PMO é um Project Management Office, que é o escritório de gerenciamento de projeto. Mas sim, você tem que ter sido um gestor de projetos e você tem que ter esse mínimo de 4.500 horas comprovadas, exatamente pela mesma situação. Em algum momento você pode sim ser chamado para comprovar essas horas e a graduação, e a formação e a graduação também. Então isso aqui é o mínimo para que você se torne um PMP. Beleza. Ah, mas é um monte de hora. Nem tanto. Porque você pode ser PMP se você for, por exemplo, um tecnólogo. Aqui diz o bacharel, é um PMP, mas você pode sim ser PMP se você for um tecnólogo. Só que em vez de 4.500 horas, você precisa comprovar 7.500 horas. E as mesmas 35 horas de formação. 35 horas de formação, 35 horas de formação. Então aqui você vai ter diploma de ensino médio ou equivalente, onde se lê exatamente o tecnólogo. Mínimo de 5 anos, não são os 3 anos, aqui mínimo de 3 anos, tá? PMP com bacharelado. Aqui é mínimo de 5 anos de experiência no gerenciamento de projetos. E as 7.500 horas de liderança e direção de projetos. E 35 horas de formação em gerenciamento de projetos. Então aqui essas são as necessidades e são as diferenças. Muitas pessoas perguntam, eu vou fazer um curso de bacharel ou vou fazer um curso tecnólogo? Depende se você, por exemplo, pretende se tornar um PMP. Aí você vai ter essas diferenças. Você vai ter que comprovar mais horas de liderança em projetos e também mais tempo de experiência em gestão de projetos. Então, você tem que fazer esse peso. Se você não tem interesse, aí tudo bem. Você pode fazer um tecnólogo e, logicamente, bem fazer um tecnólogo, você pode vir aqui e fazer sua certificação sem problema nenhum. Só vai ser mais exigido no tocante à quantidade de horas e no tocante à quantidade de tempo que você está com experiência em gerenciamento de projetos. E qual é o custo dessa certificação? Bem, para que você seja um PMP, para que você se torne um PMP, você precisa de 2 coisas basicamente. Primeiro, você precisa se associar, você precisa se afiliar ao PMI Global. Então, você tem que ser afiliado ao PMI Global. Então, você vai lá e se afilia ao PMI Global. Então, você vai gastar $129 por ano nessa afiliação. Tá. Como você está fazendo uma associação, você é um novo associado, você vai pagar mais $10 para isso, só no primeiro ano. E aí você precisa se associar a um capítulo. O que é um capítulo? O capítulo é um escritório regional, ou seja, cada estado no Brasil ou em outros lugares, cada localidade, cada estado, coisas semelhantes a estado nos outros países, eles têm o seu capítulo. Então nós temos o capítulo Minas, capítulo São Paulo, capítulo Paraná, então capítulo Santa Catarina e assim por diante. Então para você se associar, você tem que estar afiliado a um capítulo. E você vai gastar $20 anuais também nessa afiliação. Então, para que você faça a sua certificação, para que você possa fazer a certificação, você vai gastar $159. E aí você pode fazer a sua certificação. Beleza. E no próximo ano você vai fazer a renovação. Aí a renovação você não paga mais a taxa de novo, mas você vai pagar a renovação. E aí é $65 de taxa de filiação ao PMI Global. E para o Chapter
do capítulo são $20. Então você vai pagar mais $85 todo ano. Então, esses são os valores para que você mantenha a sua certificação PMP dentro do... E está apto, logicamente, a utilizar o logo, utilizar a PIN, utilizar tudo que ele disponibiliza para que você possa efetivamente atuar como sendo um PMP. Como o mercado vê isso, como eu falei anteriormente, ele já viu isso de uma forma mais desejável. Mas principalmente empresas de software e principalmente também empresas que são startups, elas não procuram PMPs. Quem procura PMP? Normalmente o PMP, notem bem, aqui está em TI, porque a área de TI ainda procura muito PMP. Tanto para gerenciamento de projetos, sim, projetos grandes, ou se você vai fazer uma implementação de ERP, se você vai fazer projetos de infraestrutura, você precisa talvez de uma metodologia de projeto ou um framework de projeto que seja um pouco mais estruturado. Porque você vai lidar, vamos lembrar que as metodologias ágeis, ela presume que você tem um time autogerenciável. Então, se você vai trabalhar muitas vezes liderando pessoas que não são autogerenciáveis, talvez essa metodologia e outras metodologias, como o Prince2, que também uma metodologia muito, muito semelhante em termos de filosofia, não são parecidas, até porque o PMBOK não é uma metodologia, é um framework, ela diz as melhores práticas, mas ela não diz como isso é feito. Já o Prince2, sim, é uma metodologia. Além das melhores práticas, ela diz exatamente como tem que ser feito. Então aqui você escolhe o que você vai fazer, você define como você vai fazer. Então ainda é muito procurado. Se vocês colocarem PMP no Indeed, vocês vão ver bastante vagas pedindo, ou pelo menos desejável, uma certificação PMP. E as certificações ágeis? Então as certificações ágeis, por que eu coloquei certificações ágeis? Porque houve uma quebra e também hoje muitas certificações surgiram. Aqui eu vou falar basicamente de Scrum, porque é o contraponto com o PMI. Para nós que trabalhamos em TI, hoje nós utilizamos muito mais metodologias e frameworks ágeis do que PMP, então, do que PMBOK, PMI, PMBOK. Então aqui eu coloquei ágeis porque também durante toda essa história, desde o aparecimento em 2008, 2009, houve muitas mudanças nessa parte de ágil. Então aqui tem duas certificações, que são certificações semelhantes, mas tem algumas diferenças que às vezes faz diferença para você que está pensando em fazer a certificação. Então vamos lá olhar. Bom, primeiro conversar da Scrum Alliance. A Scrum Alliance é a mais antiga delas. Ela foi criada lá em 2009 pelo Sutherland e pelo Schwab. Então, lá em 2009 eles criaram a Scrum Alliance e naquela época eles criaram as certificações. Então, as certificações, elas são, no caso da Scrum Alliance, são 6 certificações. Então, é o Certified Scrum Master, Certified Scrum Product Owner, Scrum Developer, Scrum Trainer, Scrum Coach e Scrum Professional. Então, Scrum Master, para quem, falando rápido, para quem não conhece nada de Scrum, Scrum Master é o cara que tira as pedras do caminho para os desenvolvedores, tira as pedras do caminho do time. O Scrum Master não é gerente, ele não é gerente de projeto, não é essa a finalidade, até porque como os times são autogerenciáveis, não há necessidade de um gerente. O Scrum Master, sim, ele está lá com a finalidade de facilitar a vida do time como um todo. Então ele ajuda na comunicação com a empresa, com o cliente, com o Product Owner. Então ele faz com que a coisa ande. Se tiver algum impedimento, é ele que vai ajudar que esse impedimento seja resolvido. O Product Owner, ele já é o dono do produto, ou seja, ele que conhece o produto. E se ele não conhece o produto, ele conhece quem conhece. Ou seja, se é um produto, ele tem uma ideia do que é o produto, muitas vezes, mas ele sabe, precisa da especificidade dessa coisa, fulano de tal que sabe. Então ele é que conhece o produto, ele que define as prioridades na implementação desse produto. E ele que diz, não, isso não precisa, não, vamos passar isso para frente. É ele que vai dar o ritmo desse desenvolvimento. O developer é o desenvolvedor.
É aquele cara que vai realmente fazer com que todos os sonhos do Product Owner sejam implementados. O Trainer é o cara que dá a formação Scrum, ou seja, ele pode dar treinamento sobre isso. O Coach é aquele que chega na empresa e ele implementa a filosofia. Ele mostra como a filosofia funciona e ele acompanha as implementações. E o Scrum Professional é um conhecimento genérico, é aquele profissional que muitas vezes faz parte do time, mas ele não tem todo o conhecimento técnico, mas ele precisa saber como é que funciona a filosofia. Então ele pode fazer uma certificação de Scrum Professional. Ok. Quanto custa isso? Na verdade, o Scrum Alliance, você faz um curso de $1.547, desculpe, e você recebe a certificação. Beleza. E há uma taxa de renovação anual de $250. Essa é a filosofia da Scrum Alliance. Beleza. Mas como eu falei, há outras entidades. A mais afim, aqui tem uma afinidade maior com a Scrum Alliance, é a Scrum.org. E o que é a Scrum.org? Na verdade, o Schwaber, o Schwaber foi um dos criadores do Scrum, e ele fazia parte, ele criou a Scrum Alliance, mas em determinado momento houve umas rupturas, ou seja, houve umas divergências de opinião e de ideias, e aí houve uma cisão, e o Schwaber, o Ken Schwaber, ele criou a Scrum.org, ou seja, Scrum.org é do Schwaber. E o que é que ele tem? Ele tem 6 certificações Scrum para profissionais de desenvolvimento de TI. Então, assim, é o Professional, notem bem que aqui era o Certified, aqui ele é o Professional. Então, é o Professional Scrum Master, é o Professional Scrum Product Owner, é o Professional Scrum Developer e o Scaled Professional Scrum. Então, o Scrum Master é exatamente a mesma função do Scrum Master que a gente conversou lá na Scrum Alliance. O Product Owner, a mesma coisa, e o Developer, a mesma coisa. O Scaled Professional Scrums é aquele cara que está preparado para trabalhar com projetos maiores. Aquele cara que vai trabalhar com projetos, muitas vezes Scrum de Scrum, mas mais especificamente com um framework chamado Nexus. Existem hoje alguns frameworks e metodologias que são para escalar o Scrum. O Scrum, historicamente, ele é um framework para que você trabalhe com times pequenos e autogerenciáveis. Mas se você precisasse fazer isso numa grande escala, ou seja, um projeto muito maior, você quebrava em times de Scrum e usava Scrum de Scrums. Então você tem uma metodologia que é Scrum de Scrums, que é a principal metodologia de você escalar o Scrum. Existe outra hoje muito famosa que chama SAFe. Mas aqui, o Scaled Professional Scrum, você tem que estar preparado para trabalhar com o Nexus Framework. Depois, se vocês tiverem algum interesse, procure no Google Nexus Framework Scrum. Vocês vão ver que é exatamente para projetos maiores. Então, essas são as 6... Aliás, aqui eu peguei, porque eu copiei e colei, são 4 certificações Scrum para profissionais de TI dentro da Scrum.org. É $200 por exame e não há renovação. Então, um dos pontos que o Schwab batia é que houve uma comercialização das certificações. Então, bastava um treinamento e assim foi. Então, essas foram uma das divergências. Qual das duas é melhor? No meu ponto de vista, ambas são bem aceitas pelo mercado. Até porque hoje também tem a certificação do PMI, os valores são mais altos do PMI, como normalmente são, mas existem outras certificações de metodologias ágeis. Mas essas duas são as mais assim, se você vier para uma entrevista de emprego, o cara já está acostumado a olhar ou o Scrum.org ou então a Scrum Alliance. Veja qual das duas você tem mais proximidade de sentimentos e aí você escolhe uma das duas. Bem, é o que eu tinha para conversar com relação na apresentação. Vamos voltar. Então, se vocês tiverem mais alguma pergunta, deixe aqui na parte de comentários. Muito obrigado por vocês terem vindo. Mais uma vez eu peço, se vocês ainda não deram like nesse vídeo, por favor, deem. Compartilhem,
falem do canal. Se gostarem, assinem o canal, coloca no sininho para ser avisado. Então, a gente está aqui todo santo dia, a partir das 22 horas, e nos domingos, a partir das 21 horas. Então, eu espero vocês. Falem de mim, falem aí para o povo, mostrem aí o trabalho que a gente está desenvolvendo e vamos colocar esse canal para frente, porque esse canal também é de vocês, tá bom? Muito obrigado a todos, tenham uma boa semana e durmam bem. Tchau!